Olá, meus amados, amadas, amigos, amigas que nos acompanham em nosso canal do YouTube, especialmente aqueles que nos acompanham em nossas atualizações em direito previdenciário. Em nossa última atualização, nós falamos sobre o serviço militar, quais os requisitos para se averbar o procedimento como tempo de serviço no INSS. Hoje nós vamos falar um pouco sobre quem pode se aposentar e os requisitos. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que façam sua inscrição, nos ajudem fazendo a inscrição, deixando ali um like, um comentário, tá? Para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Ficaríamos muito agradecidos se assim procedessem. Bom, no caso de que você nunca tenha contribuído para a Previdência Social e que você possa comprovar a baixa renda de até 1/3 do salário mínimo de renda familiar, sendo idoso, com 65 anos de idade ou mais, ou deficientes que não tenham condições de trabalhar, podem sim receber o auxílio de aposentadoria, certo? Através do benefício mensal chamado BCP-LOAS. Também nessas condições, certo? Pode se aposentar o trabalhador rural ou o pescador, que também pode se aposentar por idade e nas mesmas, mesmo sem ter contribuído com o INSS. Mas para tanto precisam comprovar pelo menos 15 anos de atividade rural. Tá? No caso de pessoa que já tenha 15 anos de contribuição ou mais, em regra, ao completar a idade de 65 anos, se homem, ou 62 se mulher, tem direito a se aposentar por idade. Observamos, portanto, que todo mundo tem o direito de se aposentar do INSS. No entanto, em regra, apenas as pessoas que contribuíram para a Previdência Social, o INSS, e cumprirem as condições exigidas para se aposentar e obter, então, portanto, o benefício. Mas pode também receber o LOAS de acordo com o que eu falei anteriormente, né? Mas, no caso de quem trabalhou como dona de casa, sem ter nunca contribuído para o INSS, será que ela não vai poder se aposentar? No entanto, se ela for dona de casa e tiver baixa renda, idosa de 60 até 62 anos de idade, ela pode também ter direito a receber o benefício mensal BCP-LOAS, né? E vamos falar agora sobre quanto a determinadas condições. Por exemplo, no caso de pessoa viúva, pensionista do INSS, que volta a casar, esta pessoa ela não vai perder o direito de continuar recebendo a pensão. A Previdência Social assegura que o dependente ele escolha a pensão de maior valor, caso o novo companheiro venha a falecer. A pensão por morte tem por objetivo assegurar uma renda mensal aos dependentes do segurado quanto do seu falecimento. A viúva ou viúvo pensionista pode se aposentar? Sim. A pensão por morte e a aposentadoria são benefícios diferentes. A pensão por morte é a herança do companheiro falecido. Já a aposentadoria é direito daquele que cumpriu os requisitos mínimos para se aposentar. A contribuição para o INSS, no caso de empregado com carteira assinada,
A obrigação deste recolhimento é da empresa. Agora, no entanto, para aqueles demais trabalhadores que não têm carteira assinada, a contribuição ela pode ser feita por meio de pagamento através de carnê, de guia de recolhimento. No entanto, essa pessoa ela tem que se inscrever na Previdência Social para poder recolher os seus pagamentos. E isto pode ser através do site da própria Previdência Social. O trabalhador rural e o pescador, em regra, não precisam pagar contribuição ao INSS, mas precisam provar o exercício da atividade rural ou pesqueira, para que possa ter direito aos benefícios pagos pelo INSS, tais como a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez e auxílio de salário maternidade. Os documentos necessários à aposentadoria, para quem tem a intenção de se aposentar, é necessário organizar todos esses documentos, certo? Em que, no caso de trabalhador segurado, podem apresentar o RG, o CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência atualizado, carnês de contribuição, se for o caso, certidão de tempo de contribuição para aqueles que sejam servidores públicos, certidão de reservista para homens, PIS, PASEP ou até o NIT, carteira de trabalho e, além disso, ainda aqueles documentos que forem solicitados pela a Previdência, certo? E qual seja o tipo de aposentadoria. Ressaltamos também que o MEI, que é aquela pessoa microempreendedora individual, também tem direito à aposentadoria. Isto porque, quando ele realiza o pagamento da guia, que é aquele DAS, ele está pagando uma taxa destinada à Previdência Social. Ou seja, ele está ali contribuindo com 5% do valor total do seu rendimento. Desta forma, o MEI pode se aposentar do valor total. Aliás, o MEI ele pode se aposentar com direito a um salário mínimo. Tá? No entanto, se ele quiser uma aposentadoria com rendimento maior, ele pode pagar através de carnês para o INSS a parte daquilo que ele recolhe como MEI. Tá? Esses pagamentos vão se juntar e daí formar o que ele deve receber como aposento. No que diz respeito aos documentos que devem ser apresentados pelos trabalhadores rurais ou pescador, para fins de requerimento de aposentadoria, informamos a todos essa categoria que devem ser apresentados ao INSS, primeiro, são vários documentos, certidão de casamento civil ou religioso, onde conste a profissão como lavrador ou trabalhador rural, pode ser do marido ou da esposa, e não vale caso a profissão tenha sido alterada por ocasião da ação de retificação do documento público. A certidão de nascimento ou de batismo dos filhos, onde conste a profissão declarada como lavrador ou trabalhador rural. Ali onde ele vai demonstrar que o filho nasceu na zona rural. A certidão de declaração da Secretaria de Segurança Pública do Estado onde ele reside, em que vai constar também a profissão que declarou ou solicitar a carteira de identidade, que é o registro geral, e esta certidão só será válida com prova se tiver registrada a profissão, como trabalhador rural ou de lavrador. A certidão de alistamento militar ou de quitação com o serviço militar, onde consta a profissão declarada como lavrador ou trabalhador rural. Um título de eleitor ou ficha de cadastro eleitoral, onde tem um espelho do título da certidão do cartório eleitoral,
onde vai constar a profissão declarada, certo? Como lavrador ou trabalhador rural. Tá? Contrato de arrendamento ou parceria de comodato rural. O recibo de compra de implementos ou de insumos agrícolas e também as notas fiscais em nome do requerente ou do cônjuge daquele trabalhador rural relacionado ali com que ele seja trabalhador rural ou lavrador. Também o comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade rural, como por exemplo, o Banco do Nordeste, qualquer outro banco que você comprove ter feito empréstimo bancário para fins de atividade rural ou da sua lavoura. Tá? Comprovante de matrícula ou ficha de inscrição em escola, ata ou boletim escolar do trabalhador ou dos filhos, onde consta a profissão declarada como trabalhador rural ou lavrador. Ficha de associado em cooperativa de associação de moradores, onde consta a profissão declarada como trabalhador rural ou lavrador. Declaração de aptidão fornecida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais para fins de obtenção de financiamento, se for o caso, ou até do PRONAF. A sua não tem motor. No caso de procuração, tem uma procuração, que é um documento público, com data anterior ao requerimento, onde consta a profissão declarada. Um comprovante de participação como beneficiário em programas de assistência sociais governamentais para a área rural, nos estados ou nos municípios onde reside, certo? Como aqueles programas de distribuição de sementes, distribuição de cesta básica, de combate à seca, etc. Tudo isso comprova que você é um trabalhador rural. Também pode juntar comprovante de recebimento ou de assistência social, de assistência, de acompanhamento de empresa que tenha, certo, que faça assistência técnica e extensão rural na sua área. Uma ficha de credenciamento de estabelecimento comercial, onde você conste a sua profissão como trabalhador rural ou lavrador. Uma escritura em processos administrativos ou judiciais, inclusive inquérito, que você esteja lá figurando como testemunha, autor ou réu, onde venha a constar ali que você também tem a profissão declarada como trabalhador rural ou lavrador. Uma certidão de tutela ou de curatela, onde consta sua profissão. Uma ficha de registro em livros de casas de saúde, hospitais, postos de saúde, ou até de programas de agentes comunitários de saúde, certo? Tais como prontuário médicos, onde vai ali também constar, certo, a sua profissão como trabalhador rural ou lavrador. Até a carteira de vacinação também tem que constar que você é trabalhador rural ou lavrador. Ficha de inscrição no registro sindical, junto àquele sindicato dos trabalhadores rurais, produtores ou outras entidades congêneres da sua região, certo? Contribuições sociais ou sindicais de trabalhador rural, produtor rural e até outras entidades congêneras. Registro de livros sindicais, de entidades religiosas em que você participe, certo? Registro de batismo, crisma, casamento ou outro de sacramentos, que consta que você também é lavrador rural ou trabalhador rural ou lavrador. Essas cópias de todas essas informações, elas devem ser atualizadas, certo? E autenticadas. Essas cópias de ficha de atendimento médicos ou odontológico, onde consta a profissão declarada, também pode servir como prova de que você é um trabalhador rural. Comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ali é onde você cadastre a sua
o seu imóvel, certo? Como rural e tenha esse comprovante que você paga religiosamente ao INCRA as parcelas anuais. Blocos de notas em que você figura como produtor rural, de vendas de mercadoria de produto rural, declaração fundamentada de sindicato, em que este sindicato represente as pessoas rurais, até uma declaração desse sindicato vai comprovar que você faz parte, certo, da categoria ruralista ou de lavrador. Comprovante de imposto territorial, ITR, certo? Onde você faz aquela entrega da sua declaração de isento junto ao INCRA, né? Certificado de cadastro de imóvel rural, é o CCIR, ou autorização até de ocupação temporária fornecida pelo INCRA, que às vezes você pode ocupar um terreno temporariamente, o INCRA tem que lhe fornecer, certo, esse certificado de cadastro de informação rural em que você está ocupando aquele imóvel temporariamente. Cadernetas ou de inscrição pessoal visada pelo Departamento Nacional de Obras Conta Seca também vai comprovar que você é rural ou lavrador. Outros documentos de início de prova documental material, desde que nele também conste a profissão ou qualquer outro dado que evidencie o exercício de rurícola e que seja de lavrador e que seja contemporâneo ao fato, da data dos fatos nele declarado, não se exigindo que se refira ao período a ser comprovado, podendo ser contemporâneo ou anterior a essa data, ou até períodos extraídos de registros efetivamente existentes, mas que sejam idôneos e acessíveis à Previdência Social. Para não ficar cansativo, vamos ficar por aqui. Em uma outra oportunidade, nós iremos falar sobre as últimas notícias que diz respeito à revisão da vida toda. Forte abraço a todos e até a próxima atualização. Meus amigos, continuando com nossa atualização em direito previdenciário, certo? Em que acabamos de falar um pouco sobre quem pode se aposentar e os requisitos para se aposentar, tá? Nessa continuação, nós iremos falar um pouco sobre também as últimas notícias que diz respeito à revisão da vida toda. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a todos, reforçando o pedido que já vos fiz, que todas aquelas pessoas que ainda não fizeram sua inscrição em nosso canal, que nos acompanham, que façam a sua inscrição e nos ajudem compartilhando, deixando like, fazendo comentário, para que eu possa dar continuidade às nossas atualizações, informando a todos vocês sobre a Previdência Social, a aposentadoria, etc. Bom, o Supremo Tribunal Federal, ele considerou o modelo de cálculo constitucional em 2022 como a revisão da vida toda, por ser uma tese que permite a inclusão de todas as contribuições feitas antes de julho de 1994 no cálculo das aposentadorias. O próprio Supremo Tribunal Federal começou a julgar este processo no dia 11 de agosto e o recurso do INSS contra esta revisão, que foi aprovada pelo Supremo, da aposentadoria, atualmente este processo ele está parado após um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. Quanto ao andamento, o Supremo Tribunal Federal ele considerou todo esse modelo constitucional em 2022, esta revisão da vida toda, por ser uma tese que permite a inclusão desses salários. Esta corte do tribunal, através da ministra Rosa Weber, atualmente presidente do tribunal, ela antecipou seu voto e fixou nova data para
modular os efeitos dos embargos interpostos pelo INSS. A ministra, ela acompanha o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, e o julgamento está paralisado a pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. A ministra Rosa Weber, no entanto, ela como presidente do Tribunal Federal, do Superior Tribunal Federal, ela antecipou esse seu voto no julgamento dos embargos de declaração oposto pelo Instituto Nacional de Seguridade Social contra a decisão que julgou, tá, constitucional a revisão da vida toda. A própria ministra, ela voltou a acompanhar, em parte, o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Rosa Weber, ela que se vai aposentar, vai sair do tribunal se aposentando em setembro agora de 2023, ela divergiu um pouco com relação à data de referência para a modulação dos efeitos da decisão. Para a ministra, a data de referência é 17 de dezembro de 2019 e não 1º de dezembro de 2023, como estabelecido por Moraes, tá? Alexandre de Moraes. Em seu voto, Moraes ele considerou a data do julgamento do mérito da ação. Já para a ministra Rosa Weber, a data em que o Superior Tribunal de Justiça confirmou o direito à correção aos aposentados, essa correção de salários dos aposentados. O julgamento ele está suspenso, como eu falei anteriormente, a pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. Mas esse adiamento, ele tem 90 dias para se devolver o processo, tá? Ou seja, se ocorrer em setembro, ele tem outubro, novembro, dezembro, e no próximo ano, em janeiro, isso deve ser decidido. A data proposta por Rosa Weber é válida para os mesmos entendimentos de Moraes, que votou para que a revisão não seja aplicada aos benefícios já extintos e para que não haja a revisão retroativa e pagamento de parcelas quitadas anteriormente ao julgamento, por força de decisão já transitada e julgada. Para justificar a exclusão da revisão retroativa das parcelas já pagas e quitadas por força da decisão judicial, Moraes ele afirma que o interesse social recomenda que, tendo em vista a orientação do Superior Tribunal Federal sobre a revisão da vida toda, em que as próximas parcelas devem ser corrigidas, observando-se a tese fixada a partir do julgamento do mérito que ocorreu no dia 1º de dezembro de 2022. No entanto, Rosa Weber diverge dessa data. Desde o dia 28 de julho, estão suspensos todos os processos que versem sobre essa revisão da vida toda nas justiças federais. E esta suspensão vale até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos opostos pelo INSS. Alexandre de Moraes, ele atendeu a um pedido do INSS para que fosse suspenso nacionalmente todas essas ações, já que a decisão do Supremo Tribunal Federal ainda não é definitiva. A autarquia, no entanto, encontrar-se, atualmente, a autarquia enfrentando alguns problemas operacionais para cumprir a decisão da vida toda. E os juízes têm usado cálculo simulado na internet para garantir o benefício, segundo o CNJ. São mais de 10.000 processos, quase chegando a 11.000 processos que tramitam na Justiça Federal sobre esse assunto. De acordo com Alexandre de Moraes, a suspensão ela é prudencial, ela tem prudência, porque dizendo ele em suas declarações que alguns tribunais ele tem determinado a implantação imediata da revisão, sem aguardar o trânsito em julgado da ação do STF. Tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos tribunais regionais federais.
o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais ele têm determinada a implantação imediata da revisão, sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. Fecha aspas. Isto é decisão de o diálogo do Alexandre de Moraes em vista à prudência determinada na decisão, né? Considerando que no dia 1º de dezembro de 2022, por 6 votos contra 5, os ministros eles decidiram a favor dos aposentados no julgamento reconhecido como esta revisão da vida toda. E esta posição vencedora foi a do relator ministro Marco Aurélio, que no mesmo sentido da decisão do Superior Tribunal de Justiça, de que o segurado da Previdência Social tem, diante das mudanças nas regras previdenciárias, o direito a optar pela regra que lhe seja mais favorável. E este julgamento, ele se deu no recurso extraordinário 1276/977. Portanto, prevaleceu a tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, limitando o período temporal dos segurados atingidos pela ação até a emenda constitucional 103 de 2019. Abre aspas, dizendo que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela emenda constitucional 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável. Neste processo, os segurados do INSS eles buscam recalcular suas aposentadorias, incluindo na composição da média salarial contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 94. Isto porque em 99, uma reforma na legislação previdenciária mudou drasticamente as fórmulas de cálculo dos benefícios e definiu que, para que a pessoa que já contribuíam com o INSS naquela época, os pagamentos antes do Plano Real, que era de 94, não seriam consideradas. Em maio de 2023, o INSS opôs embargo desta decisão do final do ano de 2022, que foi a decisão final da garantia de que os aposentados teriam direito a essa revisão. Estes embargos de declaração contra a decisão do STF, nesses embargos, a autarquia INSS ela pede a suspensão de processo sobre o tema e até a anulação do acordo que reconheceu o direito à aposentadoria a optarem pela regra previdenciária que lhe for mais favorável. Isso são dois pontos em que nos embargos constam do INSS. Caso não seja reconhecida essa nulidade, o Instituto ele requer também, se não for reconhecida essa nulidade, ele requer a modulação dos efeitos, de forma que a tese fixada pelos ministros não se aplica aos benefícios previdenciários já extintos. A decisão transitada em julgado, que negaram o direito à revisão da vida toda e até as diferenças nos pagamentos de parcelas de benefício quitado antes da publicação do acordo. Enquanto isso, ainda tramitam os embargos de declaração do STF, parte das instâncias ordinárias, os tribunais federais, eles mantêm a paralisação dos processos até a baixa definitiva da ação no Supremo, em que a outra parte, que é os aposentados, aliás, alguns tribunais, eles mantêm essa paralisação, tá, dos processos até a baixa definitiva do Supremo Tribunal, e outra parte que deu andamento aos processos. A Defensoria Pública pede
ao STF uma criação de grupo para debater este assunto, qual seja o da revisão da vida toda nas aposentadorias. Isto foi uma iniciativa a pensar de soluções para implementarem decisão da Corte que permitiu o recálculo dos benefícios. Atualmente, a Defensoria Pública da União, certo? O DPU, ele pediu ao Supremo Tribunal Federal a criação de um grupo para debater soluções e garantir a aplicação da decisão da Corte, que validou a chamada revisão da vida toda nas aposentadorias no final do ano de 2022. Segundo a Defensoria Pública da União, é preciso dar tratamento estrutural ao tema, mediante construção colaborativa de soluções, para que possa se garantir a eficácia da decisão. Também nós podemos ressaltar aqui que o Supremo Tribunal Federal ele autorizou em dezembro que uma parte dos segurados do INSS refaça o cálculo do valor dos seus benefícios, considerando as contribuições anteriores a 94, quando o governo alterou as regras de cálculo dos benefícios após fazer uma reforma na Previdência Social no ano de 2019. E nesta ação, a Defensoria Pública da União disse que as decisões administrativas reiteradas do INSS estariam ali desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal sobre a revisão da vida toda. Segundo a Defensoria Pública da União, o órgão responsável pela Previdência tem afirmado a aposentados que não há possibilidade de se fazer o recálculo dos benefícios. Conforme diz o órgão, na maioria dos casos, os beneficiários não sabem ao certo se a revisão será realmente benéfica. E a resposta para esse questionamento, ele depende invariavelmente da realização do cálculo, ao passo em que, ao procurar no Instituto Nacional de Seguridade Social, as partes interessadas têm recebido como resposta a indicação da impossibilidade de que o cálculo seja realizado pela própria autarquia, especialmente em razão do volume de demandas decorrente dessas decisões, certo? Que estão correndo na Corte Suprema. E isso é dito pela própria Defensoria Pública da União. E que, conforme essa mesma Defensoria, em tese, é possível que o próprio interessado providencie o cálculo por meio de contador particular. Então, a própria Defensoria, ela defende que seja possível que o interessado ele faça esse cálculo por um contador judicial e que esta possibilidade, no entanto, ela esbarra no fato de que muitas pessoas não têm condições financeiras de pagar um contador particular. Além disso, há uma segunda óbvia de que o INSS ele não irá simplesmente acatar o cálculo privado, tendo que refazer para checar seu acerto, disse a própria Defensoria Pública da União. Portanto, com relação às pessoas atendidas pela Defensoria Pública, diversas unidades no Brasil, especialmente aquelas próprias unidades menores das unidades da Defensoria Pública da União, lá na região de Mossoró, no Rio Grande do Norte, não consta sequer com quadro de apoio técnico de contadoria ou com apoio especializado, apto a realizar qualquer cálculo do INSS, ou mesmo aquele que decorre da ausência de orçamento público destinado à correta operacionalização do serviço de assistência jurídica. Declarou isto o próprio órgão. Também declarou a Defensoria Pública da União que a única solução possível é a realização de cálculo pelo próprio INSS ou a realização de convênio
que tenha essa finalidade. Além também, declarou a Defensoria Pública da União, da criação do grupo de debates que seja contrária com a participação da Defensoria. O órgão também solicitou ao STF que determine a suspensão dos prazos de prescrição das ações individuais de aposentadoria, a fim de evitar o abarrotamento do sistema de justiça com o ajuizamento de milhares de processos, visando determinar a realização do cálculo pelo INSS da revisão da vida toda. A tese formada em julgamento dá a uma parte dos aposentados e pensionistas do INSS o direito de revisar e de aumentar seus benefícios, incluindo o direito a receber pagamentos retroativos da diferença de todos os meses passados em que receberam a menos. Se observar uma decisão da Corte elevada para todos os milhares de ações sobre o tema aberto em todos os tribunais federais do nosso país. Ora, em maio de 2023, a Advocacia Geral da União, ela recorreu da decisão sobre a revisão da vida toda, pedindo que o Supremo Tribunal Federal esclareça determinados pontos, em que o órgão quer saber se a tese firmada pode beneficiar aposentados que já tiveram ações negadas sobre a revisão da vida toda. A própria AGU, Advocacia Geral, ela também solicitou a suspensão dos processos na Justiça sobre o tema até o fim do julgamento dos recursos apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Outro ponto apresentado é um pedido para que o Supremo faça a chamada modulação de efeitos, determinando que os efeitos do julgamento de dezembro, que foi a decisão que firmou o direito aos aposentados de receberem essa revisão, tenham efeitos só para o futuro. Ou seja, a Advocacia Geral da União quer impedir o recálculo para quem recebeu benefícios previdenciários já extintos, quem já teve o pedido da revisão negada pela Justiça em decisão definitiva, alegando que não cabe mais recurso, e para as situações em que os benefícios pagos obedeciam às normas vigentes antes do julgamento do STF. A agência, ela citou, a agência do INSS, ela citou no recurso de embargo os impactos nas contas públicas sobre essa decisão, que foi favorável à revisão da vida toda. Não só citou os impactos financeiros, como também os impactos administrativos, que diz ele ser muito expressivo. Se o Supremo atender a Advocacia Geral da União e optar por uma modulação de efeito, o STF ele pode restringir o rol de pessoas que podem pleitear a revisão, ao decidir, por exemplo, que apenas quem já tinha ação ajuizada antes do término do julgamento terá o direito ao recálculo. O INSS ele já havia pedido ao Supremo Tribunal, Suprema Corte, para suspender o andamento dos processos judiciais sobre o assunto, em uma outra ocasião, tá? Argumentando que não tinha possibilidade técnica de recálculo, que as aposentadorias com base na nova regra eram muito problemáticas e que a autarquia estimava que o procedimento deve envolver mais de 51 milhões de benefícios ativos e inativos. Segundo os especialistas, o pedido da revisão da vida toda só vale a pena para aqueles que tenham salários altos, antes de julho de 94, data em que o Plano Real entrou em vigor. A revisão da vida toda é uma ação de exceção,
Ou seja, vale para quem ganhava mais antes do plano real. O normal é receber menos no começo da vida laboral. Por isso, obrigatoriamente, o que deve ser feito é um cálculo para se ver se a revisão trará ajustes relevantes, né? Desde que esta decisão, mesmo porque essa decisão foi anunciada pelo STF, de que empresas têm acionado e assegurando para vender tese de que a revisão da vida toda vale para todos, porque não ocorre desta forma. O próprio INSS, o STF, se preocupou com essas empresas que acionam os segurados para vender tese, vendendo tese de que a revisão vale para todos e não é desta forma. Tá? No caso de trabalhadores que ganhavam menos em 94, requisitarem a revisão da vida toda na justiça, é possível até que a remuneração antigas diminuam até o valor da aposentadoria. Por isso, é recomendado que os segurados procurem especialistas, advogados, para fazer um cálculo antes de individualizar esta ação, para que não corra o risco de perca e, portanto, evitando alguma perca. Tem muita gente fazendo a ligação, mandando carta com mensagem de texto, dizendo que a pessoa vai ganhar X, muito mais, que terá direito. Tudo isso é mentira. Todo o cálculo dele deve ser feito pelo cliente e a pedido do cliente. E não vá se valer por informações falsas que correm por aí. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ele reitera o alerta de que a revisão ela deve ser calculada antes de ser distribuída na justiça. Não é aconselhável entrar na justiça no escuro, sem saber da realidade. Não é aconselhável entrar na justiça sem se calcular para saber se você realmente vai ter o direito e não correr o risco de perder, de ter uma perca nos seus ganhos. Ou seja, sem a realização desses cálculos, pode ser que a revisão não seja ela vantajosa, em especial para quem ganha apenas o salário mínimo. E este aqui não pode pedir revisão, porque já recebe o mínimo. O próprio presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário é que reitera esses pedidos, esses comunicados. Tá? Esse instituto ele preparou uma lista de recomendações para que os segurados evitem transtornos e possíveis golpes. Portanto, é importante que se consulte esse instituto para ver essas orientações e não passar. O mais importante é não passar dados seu por telefone, e sim ir à própria agência pessoalmente, tá? Checar cálculo com um profissional especializado, com um advogado, e para que ele possa conferir se este valor pode ser revisado. Segundo o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, além de ter recebido salário mais alto no início da carreira, é preciso que o segurado tenha se aposentado de acordo com as regras anteriores à reforma da Previdência, ou seja, novembro de 2019. Além disso, somente poderão revisar os benefícios aqueles que tiveram o início dos pagamentos, ou seja, tiveram a sua concessão do benefício nos últimos 10 anos, em razão do chamado prazo pré-decadencial. Se você se aposentou até 10 anos, em um dia já tem mais direito à revisão. Tá? Os pensionistas e beneficiários do auxílio também podem ter esse direito à revisão. No entanto, caso o segurado ganhe a ação, terá direito a receber os pagamentos atrasados, certo? Nos últimos 5 anos.
tá? Nos últimos 5 anos. Isto é a regra. Tá? É a regra. E poderão até ter um aumento, tá? Um aumento significativo no valor do benefício mensal, a depender dos valores de contribuição antes de julho de 94. Vamos ficar por aqui para não ficar muito cansativo. Esperamos ter contribuído com todos vocês e nos comprometemos em uma próxima oportunidade trazer mais informações sobre o direito previdenciário. Forte abraço a todos e até lá.